28 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje recebemos aqui a presença de Eric Rafael Masson, procurador regional eleitoral do Ministério Público Eleitoral. Eric, bom dia. Tudo bem? Tudo, Joia. Chega mais próximo, por favor. Isso. Tudo em paz agora? Tudo beleza, tudo tranquilo. Estamos aqui, trabalhando bastante nas eleições, mas agora as coisas estão ficando mais tranquilas. Esse processo está diferente dos outros? Ou o andamento para vocês é exatamente tal e qual? Em número de pedidos de registro de candidatura, nas avaliações, inclusive a percentagem que é negada, né, onde o registro é negado, que a pessoa não tem condição, por esse ou por aquele motivo. Muitos são por atraso no pagamento de multas de outras eleições, prestação de conta, etc. Está diferente ou não? Esse ano a quantidade de candidaturas é um pouco menor por conta da não possibilidade de realização de coligações e também da limitação da quantidade de cargos, de lançamento de candidatura por cargo, né? Então é sempre a quantidade, cada partido pode lançar, por exemplo, a deputado federal, 9 candidatos ao máximo, porque é a quantidade de cargos, 8 mais 1, sempre é o número mais 1. Então isso limitou um pouco a quantidade de lançamento de candidatura, mas o nosso trabalho ele continuou sendo muito grande. Nós até agora, eu digo até agora porque os registros de candidatura eles podem ser lançados ainda até o dia 12 em substituição, mas nós já fizemos 62 impugnações a registro de candidatura e também lançamos mais 288 diligências, pedindo para complementar algum documento. Em alguns casos, a não complementação, inclusive, leva a indeferimento do registro de candidatura. Então, somando tudo isso, nós temos 350 processos. Então, uma quantidade foi mais ou menos uns 550 registros de candidatura, é uma quantidade significativa. O maior motivo para a rejeição continua sendo o não pagamento de dívidas de processos anteriores, onde a prestação de contas não foi feita a contento, algumas multas não foram pagas. Isso, a ausência de quitação eleitoral, por conta da não pagamento de multas eleitorais que os candidatos sofreram em eleições passadas, E também a ausência de filiação partidária, que não gera quitação eleitoral, que nós dissemos, falta filiação partidária, não prestação de contas, que é uma coisa extremamente importante. Hoje, os recursos que todos os candidatos recebem, basicamente as campanhas são realizadas com recursos públicos, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário. E eles são obrigados, todo candidato é obrigado a prestar contas ao final das eleições. E infelizmente alguns não prestam contas e isso impede a quitação eleitoral, inclusive impede que ele não seja candidato durante o período todo de legislatura. Então, se um candidato vier agora, neste momento, regularizar as contas, ele também não consegue ser candidato. É uma posição bem dura. Lá tem um refis permanente, dá para dividir em várias parcelas. Sim, nos casos de quitação eleitoral, basta o parcelamento da dívida, e a comprovação de regularidade do pagamento que ele pode voltar à regularidade e ser candidato. Olha, tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Eu sei que vocês não podem citar processos que estão em andamento, às vezes até o finalizado, porque você não pode personalizar. Mas aqui ele está personalizando, eu vou tentar concentrar a pergunta dele fazer de uma outra maneira. Alguns casos de pessoas que tiveram vários processos eleitorais, problemas de prestação de contas, etc., que se arrasta já há algum tempo, de eleição em eleição. Cassação, que no final não vira cassação, tem um caso hoje aí que está nos jornais, que foi revertido e tal. Gente que tinha problema que foi declarado inelegível e hoje tá apto, a população não consegue entender direito esse mecanismo. Vamos tentar que você consiga explicar para as pessoas porque, por exemplo, alguns nomes, carimbadinhos aí de vários processos eleitorais, que já tiveram problemas, têm problemas, de repente aparece como candidato. O direito político, ele é um direito constitucional. Então, para a limitação de qualquer direito, a gente precisa
de lei específica, né? Nós precisamos de uma regulamentação muito específica, porque regulamentação, é uma limitação ao exercício de um direito pessoal, né? Um direito individual. Então, o direito a ser candidato, ele só pode ser limitado em hipóteses muito específicas, né? Que no Brasil foram alargadas com a lei da ficha limpa, aquele movimento, né, de moralização do Brasil. Só que todo problema, vamos dizer assim, né, todas as pessoas também eles conseguem resolver os problemas, né, judiciais de alguma maneira, né, seja ele pelo decurso do tempo ou seja ele pelo cumprimento de fato da pena, se for, por exemplo, uma pena criminal. Então, nesses casos, né, não havendo qualquer tipo de inelegibilidade configurável, como, por exemplo, condenação em instância em segundo grau, né, nós temos, por exemplo, candidatos que foram condenados criminalmente por processos penais a penas altas em primeiro grau, ou seja, só o primeiro juiz, o juiz da primeira instância, mas que ainda não se julgou apelação em segundo grau. A inelegibilidade, ela só ocorre quando há o julgamento em segundo grau ou quando o processo transita em julgado. Então, nesses casos, não há o que se fazer. A pessoa, de fato, ela ainda tem os direitos políticos dela na capacidade eleitoral passiva de ser votada, ainda ativos, né? Ele pode, de fato, ser candidato. Enfim, né, são circunstâncias do nosso processo eleitoral que no Brasil são realmente muito duras. Ela restringe muito o exercício do direito político, né? Não basta apenas a condenação penal. Nós temos, como você disse, a quitação eleitoral. Por exemplo, simplesmente não pagou uma multa, né, te impede de ser candidato. Não prestou contas à Justiça Eleitoral, te impede de ser candidato também. Então, no Brasil, nós temos diversas questões e a existência de diversos processos não é o motivo, atualmente, para impedir. Quem vai fazer o julgamento, no final das contas, é o eleitor. As pessoas ficam na dúvida. É evidente que até outros tipos de direito que são mais do dia a dia e não o eleitoral que vem de 2 em 2 anos e vem à tona para as pessoas compartilharem e acabam acho que cada eleição aprendendo um pouco. Fulano foi barrado, foi condenado. Como você disse, em primeira instância. Ele esquece, não entende o processo todo, né? E depois, não, foi absolvido. Mas como? Ele não tinha sido condenado. Ele não estava impedido. E tem muita questão da torcida, né? Porque a política traz isso, trouxe para o eleitor brasileiro a história da torcida. Quando ele torce contra, mais nada. Até o outro não pode respirar direito que ele reclama. Mas é assim mesmo. Lorenberg, por favor. Procurador, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Alegria mesmo. A mim, em particular, a alegria de revê-lo. Procurador, eu vou colocar duas questões aqui, rapidamente, até para ajudar o amigo ouvinte que está acompanhando a nossa entrevista. A primeira delas é das que foram impugnadas. O maior número foi exatamente por não pagar ou não ter pago a multa. Imaginemos que eu, hipoteticamente, me inscrevi, sou candidato, e aí o meu registro ainda não foi deferido, por conta exatamente de um atraso de uma multa. E aí o que eu faço? Eu corro rapidamente ali e quito essa dívida, essa multa, ou a parcelo. Eu coloco em parcelas. Ora, se eu estou parcelando, eu estou quitando essa multa. Uma vez quitada, eu tenho o meu registro deferido. Essa é uma questão. A segunda questão, pelo menos é o que se percebe, procurador, e me corrija, por favor, se eu estiver errado, o que se percebe é que nessa campanha nós temos ainda 26 dias de horário político eleitoral, que vai até o dia 1º. Que se percebe que o seu trabalho será cada vez maior, por conta exatamente de recursos e de denúncias que devem chegar às suas mãos. Deve chegar às mãos do próprio tribunal. Deve ser muito grande, associada a uma outra violência que está fora daquela, entre aspas, das denúncias e das acusações e etc., que o próprio Tribunal Regional Eleitoral já se comprometeu em não aceitar as denúncias no horário político
de rádio e de televisão. E aí eu pergunto, eu faço a seguinte pergunta. Diante desse cenário todo, hoje o procurador eleitoral terá que ter mais cuidado que teve em eleições anteriores ou continua no mesmo? Bom dia, professor Lurienberg, né? Com satisfação também revê-lo, né? O senhor foi meu professor na faculdade também, que me deixa mais feliz aqui. Bom, respondendo as perguntas, a primeira, né, sobre a quitação eleitoral, de fato, né? Basta o parcelamento da dívida que a pessoa volta a ter a quitação eleitoral e pode ter o registro deferido. Então, a maioria dos casos, de fato, são sanáveis, vamos dizer assim, das impugnações, né? Que é uma coisa boa também, né? Porque a pessoa, de fato, estava devendo, né, a Justiça Eleitoral e paga, né? Então, se resolveu o problema. Sobre esse outro ponto, sobre as denúncias, enfim, os problemas da propaganda eleitoral, de fato eles acontecem. Eles são tratados inicialmente pelos procuradores regionais auxiliares da propaganda, com os juízes auxiliares, que julgam isso em primeira instância. E eu posso dizer para você que tem sido, de fato, cada vez mais aumentado a quantidade de denúncias e de processos que estão correndo. E a maioria dos casos é relacionado a fake news, né? Construção de mensagens apócrifas ou então construção de mensagens descontextualizadas ou transmitindo informação inverídica contra candidatos. Lembro que além da propaganda irregular, né, que ela é retirada do ar, ela é retirada da TV, do rádio, enfim, né, ela não pode ser veiculada, ela também constitui crime, né? Então, a pessoa pode ter contra si um inquérito policial instaurado para investigar o possível crime. Então, de fato, a quantidade de recursos desses processos, eles vão chegar em maior número, né? É até um processo, né? Primeiro nós temos no tribunal os registros de candidatura que todos passam, né? Então a gente tem um boom de processos. Depois esses processos, registros são todos julgados, eles têm um prazo, inclusive, que é segunda-feira, agora, dia 12 de setembro, é o prazo para julgamento dos registros de candidatura. Então todos esses registros, todas essas impugnações serão julgados agora. Então nós temos esse boom aqui no tribunal. E depois diminui um pouco esse fluxo, né? Ainda existem alguns processos que vão tramitar naturalmente, os processos mais complexos, mas quase todos já vão ter sido resolvidos, mas começam a receber os recursos das propagandas eleitorais. Então isso e os recursos de propaganda e também as eventuais ações de investigação judicial, fraude à cota de gênero, enfim, diversas questões que podem ser postas e esse é o processo eleitoral, né? É isso que acontece no âmbito judicial, vamos dizer assim. Agora, a quantidade de trabalho, eu acredito que ela é muito semelhante aos outros anos, né? Os candidatos e os partidos políticos, eles também são assessorados por uma equipe muito qualificada de advogados. Então, eles conseguem produzir as provas e trazer os processos também. Não dependem apenas do Ministério Público. E nós, o Ministério Público, acabamos falando, né? Nós nos manifestamos em todos os processos. Todos eles chegam para a gente. Então, o processo eleitoral é esse conjunto de coisas, né? Ele parece muito a nossa democracia, né? Tem representações dos candidatos, das coligações, federações, enfim, do Ministério Público, as denúncias das pessoas, né? Enfim, essa conflagração de tantas informações e de tantas questões. Com relação à propaganda eleitoral, tem um evento acontecendo agora, né? E, inclusive, muitas vezes é confundido. E às vezes é de propósito que isso é feito não por parte da Justiça Eleitoral, mas por parte da divulgação, né? Fulano teve a propaganda suspensa. São duas interpretações. Uma é da peça publicitária e outra é interromper o direito dessa pessoa levar a propaganda adiante. São duas coisas diferentes, né? E outra questão que é a seguinte. Eu, por exemplo, eu e o Vinícius estamos em lados opostos. Eu faço uma fake news, ou quem sabe até uma verdade sem provas, né? Uma verdade sem provas contra ele, e lanço isso na propaganda. Alguém entra com uma representação, isso é julgado, não sei em que período, que tempo que leva isso, e aí vem a determinação de que em 24 horas eu retire. Isso já deu 48, no mínimo. Aquela peça estava na hora de trocar mesmo. Qual que é o efeito, assim, não dá para acelerar ou é nesse tempo mesmo?
para não prejudicar ninguém? Atualmente, os prazos previstos na legislação são muito curtos para propaganda. Então, por exemplo, né, pede-se a retirada desse material de fake news, né? A gente chama isso globalmente de fake news, né, que foi feito. E o juiz já liminarmente, geralmente já determina a retirada. Então, ingressa com o processo de manhã, à tarde já tem a decisão. Então isso é muito rápido. Mas tem um prazo para retirar. E aí tem o prazo para a pessoa retirar, né? E além da retirada, a pessoa pode sofrer a multa, né? Então, e também tem a questão do direito de resposta. Então, muitos casos, além de ter que retirar a propaganda, ele tem que conceder o direito de resposta ao outro candidato que sofreu da fake news. Então, né, existe isso, né? São os instrumentos previstos na nossa legislação, porque nós não temos censura prévia, né? Que é de fato muito importante para a liberdade de expressão e para a liberdade de propaganda eleitoral. Então não há censura prévia no Brasil e por conta disso é impossível, né? Depois somente de lançada a propaganda é que se vai poder pedir alguma medida e geralmente são medidas, as peças judiciais são muito simples, né? É coisa assim de 2, 3 parágrafos, você mostra lá a propaganda é evidente, fake news ou uma propaganda que, enfim, né, irregular, e ela é determinada de forma liminar a retirada. E essa retirada, além do candidato retirar, o próprio juiz pode mandar para o Facebook, por exemplo, se foi publicado no Facebook, no Instagram, né, para que aquela propaganda seja retirada pelo próprio Instagram, né? Olha, retira aqui, mas o Facebook também vai retirar para tentar dar eficácia a isso. Nas mídias sociais isso também tem a mesma eficácia? É feito de maneira célere assim também ou tem um prazo maior? Não, também é da mesma forma, muito célere. E o processo, isso é um processo, né? E aí, enfim, vai se ouvir do Ministério Público, vai dar oportunidade para a parte contrária falar. E tudo isso é 24 horas. Tem 24 horas, então é rápida, a solução do processo é rápida, né? E a retirada, em tese, né, quando há de fato uma evidente irregularidade, ela é retirada rápido. Os ouvintes talvez estejam achando falta da gente falar nomes aqui, porque eles estão acompanhando um monte de coisa. A gente não pode falar nomes aqui, porque você não pode se manifestar sobre nenhum processo que está em andamento ou até que tenha terminado. Você pode falar sobre o direito e como é que as coisas acontecem e não sobre processos existentes, correto? Sim, é por conta até da garantia do processo eleitoral, né? A gente começar a falar nomes aqui, parece, né, que vai ser em favor de um, em favor de outro, né? Então nós temos um processo eleitoral e todo tipo de manifestação, ela é muito complexa para quem não é ator do próprio processo, né, que é o candidato. Só para explicar para os ouvintes, Vinícius. Ótimo, muito bom te receber aqui, Eric, seja bem-vindo, né? É sempre um prazer. Obrigado. E com a tua entrevista, a gente estava pensando aqui, a gente fecha 3, né? Porque tivemos aqui um advogado eleitoral, que foi o Rodrigo Cirineu, né? Traz uma visão, né? A visão do defensor, né? Tivemos um juiz, né? Que foi o Saboia, né? O Luiz Saboia, que é o magistrado, que é quem julga, né? E agora você, que é do Ministério Público, né? Que é o acusador, né? Então nós temos os três lados do processo, né? Para o nosso seguidor, né? Para o nosso fã, quem não assistiu as outras pode ver pelas mídias sociais, né? Está disponível lá no feed, né? Mas o que eu quero te perguntar, né? A democracia tem seus custos, né? Eu até nas minhas mídias sociais eu circulei os tetos de campanha, né? Até para ler rapidinho aqui. 1.270.000 é o teto para deputado estadual em Mato Grosso, né? Porque os tetos são para cada estado, né? Como você bem sabe. Para federal, 3.176.000, né? Para senador, aí, muita gente me questionou. Do senador está 3.800.000, né? Um pouquinho acima do deputado federal. Quando eu mandei isso aqui, muita gente ridicularizou. Isso aí é ficção, né? Esses números são totalmente reais, né? Porque para deputado federal, em 2018, eu tive notícia de um candidato que gastou 15 milhões, né? Em 18, imagina agora com a inflação, né? Que estávamos comentando antes, né? De você chegar, no mínimo 20 milhões aí, né? E o teto aqui para o federal está 3 milhões e pouco, né? Então, o que o Ministério Público pode fazer nisso, né? Que o juiz falou que não tinha muito o que fazer, né? O Saboia, né? Falou que não, que o modelo está errado e tal. Agora o Ministério Público não, né? Ele pode e deve ter iniciativa, né? Tem poder de investigar, de receber as denúncias, enfim. Então o que vocês têm feito realmente para evitar esse tipo de coisa, né? Do caixa 2, né? De modo mais específico, Eric. Tá. Para colaborar aqui, se perguntar para qualquer pessoa, para qualquer eleitor, você acredita que tem campanha a presidente, a governador ou a prefeito sem caixa 2? Eu acho que a resposta é unânime. Pode ser que tenha. Agora, você tem... A questão agora estamos falando que tem o trabalho de... Vamos lá.
Enfim, os tetos a gente sabe que, enfim, houve, né, notícias que pode ser que ultrapassem ou não, né? A questão é que nós precisamos investigar, né? E nesse ano, eu digo para você que está muito diferente o tribunal. Aqui o tribunal, ele saiu na vanguarda, é o primeiro tribunal do Brasil que criou um comitê de inteligência. Então nessa inteligência estão inteligências das polícias, enfim, inteligência da BIM, enfim, todas essas agências de inteligência estão trabalhando no Tribunal Regional Eleitoral para investigar denúncias. Então nós temos profissionais que estão dedicando seu tempo, profissionais muito bons, diga-se de passagem, que estão dedicando seu tempo para investigar. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral, como vanguarda também, lançou a fiscalização concomitante dos gastos públicos. O que é isso? Geralmente se espera o candidato prestar contas, né? A gente falou do dever de prestar contas, né? Então é só lá no final, né? Eles têm que fazer uma prestação de contas no meio da campanha e uma outra ao final. Então, somente com os dados que ele presta contas é que, de fato, a justiça fazia alguma coisa. Aqui vai ser diferente. Aqui nós temos um controle concomitante de contas. E já temos algumas investigações, alguns casos, que os auditores foram lá no comitê de campanha. Então, recebemos já denúncias, e essas denúncias estão sendo apuradas, inclusive com auditores, com pessoas que têm qualificação para entender de gasto público, que vão lá no comitê de campanha, falam, quero me dar aqui, eu vi que você está com gente aqui na rua, eu quero saber quanto desse pessoal que está na rua aqui, que eu vi que são mais ou menos 20, cadê o contrato de cada um deles? Ah, estão abastecendo, vocês estão fazendo carreata, onde que foi que vocês abasteceram? Vamos lá no posto, eu quero saber a nota fiscal. Então agora é diferente, porque nós temos uma ferramenta a mais, que é o controle concomitante de contas, que é extremamente diferente e é muito par e passo do gasto, né? Para tentar, de fato, inibir a utilização do Caixa 2, ou então a gente conseguir a prova, né? Porque a questão é a pessoa usar o do Caixa 2 e a gente conseguir provar. E no Mato Grosso também, nas últimas eleições, lembro que nós tivemos 3 casos de cassações, né, entre cassações e reverter e cassação, mas enfim, nós tivemos 3 processos que geraram cassação de deputados estaduais e deputado federal, né? Então, no Mato Grosso as coisas estão um pouco diferentes e os candidatos têm que ficar muito atentos que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público vão atuar de forma muito diferente esse ano. Para terminar aqui já 7h50, nesse vanguardismo mato-grossense, uma sugestão. Tem como buscar, assim, nas forças locais de segurança, apoio para fazer barreira no trânsito na noite da véspera? Né? Fazer, assim, barreiras nos principais locais e parar carro a carro, porque é um movimento absurdo na noite da véspera da eleição. E isso é toda a eleição, é assim. Tem gente que não consegue dormir direito, porque naquele horário era para não ter carro circulando. E parece que é de dia, o horário de pico. Que nós tem a possibilidade, né, dos candidatos de fazerem carreatas até um determinado horário. Não me lembro qual que é o horário, né? Não é carreata, não. São veículos, assim, um movimento anormal na madrugada. Ah, sim. Bom, principalmente assim, do centro para o bairro. Transporte de valores. Mais ou menos isso, Vinícius. Eu estava evitando a palavra. Não autorizado pelo Banco Central. Eu estava evitando a palavra. Bom, nós vamos ter que trabalhar com as ferramentas que nós temos, né? Não, eu sei que hoje, até hoje não tem essa possibilidade, mas quem sabe numa próxima? A gente vai conseguir pensar em coisas diferentes, né? Nós temos o gabinete de gestão integrada com a participação da polícia, enfim, né? E a ideia é realizar algum tipo de trabalho para tentar coibir, por exemplo, o derrame de santinhos, que é uma coisa que acontece todas as eleições, né? Basicamente hoje é uma responsabilidade praticamente objetiva do candidato, então já fica até o recado, né, que se houver o derramamento de santinho, no mínimo a multa ele vai tomar, sem contar a possibilidade de responder por crime. E essa questão da eventual compra de votos, que imagino que vocês estejam falando sobre isso, né? Estamos falando sobre o transporte do dinheiro para isso. E isso ela tem que ser apurada, né? E verificada. Nós temos vários casos, né, nas eleições municipais de compra de votos, enfim, isso é investigação, né? Inclusive nós temos uma impugnação, por exemplo, de caso disso, né, de compra de votos. A pessoa foi condenada
por compra de votos. E, enfim, né? Enfim, é o trabalho complicado do Ministério Público e da polícia, né? Para tentar coibir o crime. Provar é mais difícil do que saber da denúncia, de apurar a denúncia. A prova do crime realmente é mais difícil. Bom, vamos lá, quero agradecer aqui ao Érico Rafael Masson, procurador regional eleitoral do Ministério Público Eleitoral. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo para a gente aqui. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Vinícius. Obrigado.